Escutem o som da própria alma parando de gritar. Neste exato momento, milhões de vozes sussurram em seus ouvidos, prometendo ascensão, cura, despertar. Mas ninguém lhes disse ainda. Talvez o caminho seja parar de ouvir. Talvez o portal esteja justamente no espaço entre uma mensagem e outra, onde vocês nunca ousaram permanecer. Eu sou Ankar, guardião das antigas passagens, e trago uma verdade que pode incomodar muitos corações, acostumados ao conforto das palavras alheias. Vocês buscam respostas como quem busca água no deserto, e o universo respondeu com oceanos. Mensagens espirituais jorram de todos os lados, canalizações se multiplicam, mestres aparecem a cada amanhecer, prometendo a chave final. E vocês, sedentos, bebem de cada fonte, acumulam ensinamentos como tesouros, guardam frases iluminadas como talismãs, mas percebam o peso que carregam agora. Percebam como a alma, que deveria voar, arrasta correntes feitas de palavras bonitas que nunca foram verdadeiramente sentidas. O problema não está na qualidade do que escutam. O problema é que esqueceram de escutar a si mesmos. Cada nova mensagem que consomem cria uma camada sobre a voz original que habita vocês desde antes do tempo. Camada após camada, construíram um muro entre quem realmente são e quem acreditam que deveriam ser. Seguem gurus, decoram mantras, repetem afirmações, buscam sinais, e no meio dessa busca frenética, passam direto pelo sussurro suave da própria essência, tentando se comunicar. Porque a verdade, meus amados, é que vocês já sabem de tudo o que precisam, mas o saber está enterrado sob montanhas de informação espiritual que nunca foi digerida, apenas engolida. Observem a ironia sagrada desta era. Vocês vivem no tempo de maior acesso ao conhecimento espiritual da história humana e também no tempo de maior desconexão interior. Nunca tantos buscaram a luz e nunca tantos se sentiram perdidos na escuridão, porque transformaram a espiritualidade em consumo, a iluminação em meta, o despertar em produto. Pulam de ensinamento em ensinamento como quem troca de canal, sempre esperando que a próxima mensagem seja aquela que finalmente vai transformá-los. Mas a transformação não vem de fora, nunca veio, nunca virá. Eu caminhei pelos templos do Antigo Egito quando o silêncio ainda era considerado a mais alta forma de oração. Nas câmaras sagradas, os iniciados passavam dias, às vezes semanas, apenas em quietude. Não buscavam visões, não esperavam vozes, não pediam sinais. Simplesmente permitiam que o barulho do mundo se dissolvesse até que restasse apenas a verdade nua da existência. E nesse vazio fértil, nesse espaço sem palavras, a sabedoria emergia não como algo aprendido, mas como algo lembrado. Porque a alma não precisa aprender o que já sabe, precisa apenas remover tudo o que a impede de reconhecer esse saber. Agora me digam com sinceridade, quando foi a última vez que ficaram em silêncio verdadeiro consigo mesmos? Não o silêncio enquanto escutam uma meditação guiada, não o silêncio enquanto leem mais uma mensagem canalizada, mas o silêncio nu, cru, sem nada entre vocês e vocês. Esse silêncio assusta, eu sei, porque nele todas as máscaras caem. Nele não há palavras bonitas para se esconder. Nele vocês precisam encarar o que realmente são, sem filtros, sem histórias espirituais, sem identidades construídas, e muitos preferem o barulho constante das mensagens externas do que esse encontro íntimo e absoluto. O excesso de busca se tornou fuga. Vocês buscam tanto lá fora porque têm medo de encontrar aqui dentro. Preenchem cada momento com conteúdo espiritual para não ter que enfrentar o vazio que acreditam existir em vocês. Mas esse vazio que temem não é ausência, é presença pura. É o espaço onde o divino respira.
É o útero cósmico onde milagres nascem, mas vocês o evitam, o cobrem, o negam, porque foram ensinados a temer o nada, quando o nada é tudo. Foram condicionados a buscar sempre mais, quando a verdade está no menos. Cada mensagem que recebem deveria ser uma ponte, não um destino. Deveria apontar para dentro, não criar dependência de fora. Mas observem o que aconteceu. Tornaram-se viciados em mensagens espirituais como outros são viciados em notícias ou entretenimento. Acordam checando as novas canalizações. Dormem ouvindo meditações. Vivem esperando o próximo sinal, a próxima sincronicidade, a próxima confirmação externa de que estão no caminho certo. E nessa espera constante, perdem o único momento onde a verdade pode ser tocada, agora. Este agora simples, sem adornos, sem significados espirituais atribuídos. Apenas o pulsar da vida acontecendo. Por isso pedimos silêncio, não porque as mensagens sejam ruins, não porque os ensinamentos sejam falsos, mas porque vocês já ouviram demais, já sabem demais, já acumularam demais. E todo esse conhecimento não integrado se tornou ruído que bloqueia a transmissão mais importante, a que vem de dentro, a voz da própria alma, paciente e eterna, aguardando o momento em que vocês finalmente vão parar de procurar fora o que sempre esteve aqui. E você consegue sentir essa voz agora? Ou ela está abafada por todas as outras que permitiu entrar? O caminho não é buscar mais, é digerir o que já tem. Não é aprender novas técnicas, é praticar o que já sabem. Não é colecionar mestres, é tornar-se mestre de si mesmo. Cada ensinamento que realmente ressoou com vocês precisa de tempo para se enraizar, para transformar não apenas o pensamento, mas a própria estrutura do ser. Mas vocês não dão esse tempo. Antes que uma semente brote, já plantam outras 1000. E ficam com um jardim cheio de sementes não germinadas, em vez de algumas árvores fortes e frondosas. Imaginem um copo já transbordando de água. Vocês continuam tentando enchê-lo, e a água simplesmente escorre pelas bordas, desperdiçada. Assim estão vocês com o conhecimento espiritual, transbordando de informação, mas vazios de transformação, porque transformação requer espaço, requer pausa, requer o silêncio sagrado onde o que foi ouvido pode finalmente se tornar sabedoria vivida. Sem esse espaço, vocês apenas acumulam conceitos, não evoluem consciência. As mensagens espirituais se tornaram entretenimento para muitos, algo que consomem para se sentir bem, para se sentir especiais, para se sentir iluminados, sem que nada mude verdadeiramente na estrutura profunda do ser. Porque mudança real dói, requer soltar, morrer, renascer, requer enfrentar as sombras que preferiam ignorar, requer responsabilidade total pela própria vida, sem poder culpar ninguém, nem mesmo o universo. E é mais fácil buscar mais uma mensagem que diga que está tudo bem, que vocês são luz, que já estão despertos, do que fazer o trabalho árduo e silencioso de realmente se transformar. Mas aqueles que têm coragem de parar, de respirar, de silenciar, descobrem algo extraordinário. Descobrem que a sabedoria que buscavam em 1000 lugares estava aqui o tempo todo, sussurrando baixinho, esperando ser ouvida. Descobrem que não precisam de mais respostas, precisam de melhores perguntas. Descobrem que a jornada espiritual não é sobre acumular luz, mas sobre remover a escuridão que bloqueia a luz que já são. E essa remoção não acontece através de mais consumo espiritual. Acontece através de presença nua com o que é. Eu não vim trazer mais uma mensagem para vocês acumularem. Vim pedir que parem de acumular. Vim pedir que façam uma pausa sagrada na busca incessante. Vim pedir que honrem o que já receberam.
dando tempo para isso se integrar verdadeiramente, porque cada mensagem que realmente precisam já chegou até vocês de alguma forma. Agora precisam viver isso, não buscar mais. Precisam ser isso, não estudar mais. Precisam encarnar a sabedoria, não decorar mais palavras bonitas sobre ela. O silêncio que peço não é ausência de som, é ausência de ruído. É a quietude onde finalmente podem ouvir o pulsar do próprio coração, alinhado com o coração do universo. É o espaço onde a mente para de traduzir tudo em palavras e permite que a experiência pura aconteça. É o momento onde vocês não são o buscador, não são o estudante, não são o despertar em progresso. São apenas pura consciência observando a dança da existência, sem precisar nomear, explicar ou significar cada movimento. Muitos vão resistir a este convite. Vão achar que parar de buscar significa estagnar. Vão sentir medo de perder algo importante se não estiverem constantemente consumindo conteúdo espiritual. Vão sentir o vazio que tentavam preencher, gritar mais alto. E é exatamente aí que a verdadeira jornada começa. Quando vocês param de fugir do vazio e começam a habitá-lo. Quando param de preencher o silêncio e começam a escutá-lo. Quando param de buscar a próxima resposta e começam a viver a resposta que já têm. Este é o convite de Ankar, guardião das passagens antigas, observador dos ciclos humanos através de eras. Eu vi civilizações inteiras ascenderem, não porque acumularam conhecimento, mas porque o viveram. Vi almas despertarem não porque ouviram todas as mensagens, mas porque finalmente escutaram a única que importa, a voz do próprio Espírito. E vejo agora vocês nesta era de abundância informacional e pobreza experiencial, prontos para fazer a escolha que define tudo. Continuar na roda do consumo espiritual ou dar o salto para a vivência espiritual. E você qual escolhe? Se esta luz tocou o seu coração, não aguarde como mais uma mensagem bonita. Viva ela. Compartilhe-a com outras almas que também estão cansadas de buscar e prontas para encontrar. Deixe que estas palavras sejam a última que você precisa ouvir antes de finalmente escutar a si mesmo. Porque a maior canalização que você pode receber é a da própria alma. E ela está transmitindo, agora, sempre esteve, sempre estará. Basta silenciar o resto para ouvi-la. Agora me retiro para as dimensões onde as palavras não alcançam, mas saibam que o verdadeiro ensinamento começa quando minha voz desaparece e a de vocês finalmente pode emergir.